Pessoal, eu demorei um pouquinho para enviar o vídeo de vocês, porque eu tive um problema com a minha energia e, consequentemente, com a minha internet, né? E não pude fazer esse trabalho. E eu tenho todas as turmas para fazer, então eu acabei deixando vocês um pouquinho por último, tá? Um pouquinho não, deixei vocês por último para fazer, mas eu vou fazer o trabalho com vocês, então não se preocupem, mesmo eu postando atividade para vocês hoje, após o horário das 5, eu vou dar o prazo certinho para vocês revisarem, tá? Não se preocupem, não tenham essa preocupação que eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Se tiver uma semana aí, talvez até para colocar em dia, ao invés de estar colocar em dia atividades atrasadas, porque eu acabei não postando, tenho consciência disso, né? Vocês perceberam, acho que até comemoraram, né? Que eu não postei nada em língua portuguesa, mas é porque a minha pretensão era fazer a revisão, e aí tive alguns contratempos, e eu dei preferência para as turmas, os alunos menores, do 6º, 7º e aí o 8º foi ontem e hoje vocês, tá? Então, eu estou aqui, então agora nós vamos gravar os vídeos, né, explicando, então todo o conteúdo que eu passei para vocês até agora, eu pretendo fazer uma revisão de vídeo gravado para explicar para vocês todo esse conteúdo, para vocês não ficarem aí, vamos dizer, boiando, né, feito a atividade. E a professora, eu não sei se eu acertei, não sei se eu errei, não sei como é que ficou, e eu não sei se eu estou aprendendo, não sei se eu, né, como que tá essa coisa aí. Então, eu vou fazer os vídeos com vocês, todas as atividades passadas até agora, eu vou fazer um vídeo de revisão e correção junto. Aí, a partir da semana que vem, se a gente não conseguir terminar a revisão, a gente continua com a revisão, mas a partir de agora, toda atividade que eu enviar para vocês, eu vou enviar com vídeo, tá? Explicando. Então, não se preocupem com relação a isso. A partir de agora vai ter o vídeo explicando para vocês não precisam ficar aí, né? Sem explicação. Então, a gente vai começar aqui pelo início do livro, que foi as 3 últimas atividades que eu passei para vocês, foi do livro, não foi? Que é o primeiro capítulo, principalmente, que vai ser revisado. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo daquele conto que foi a primeira atividade de PDF. Mas aí eu vou mandar depois. A preferência agora é o livro, pra gente dar continuação nele logo na frente, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Com o primeiro capítulo, a verdade e a mentira no jornalismo científico em tempos de fake news. Vocês perceberam, pessoal, que nós estamos com livros novos, né? Não é mais aquele livro que a gente usava em sala de aula, que vocês tinham, é uma coleção nova, né? O meu é um pouquinho diferente porque é o livro do professor, tá? E esse livro, ele é um pouquinho diferente, né? Traz algumas atualidades, né? Um pouquinho diferente daquele outro. Eu gostava muito daquele outro, mas esse também aqui é bem bacana. Traz aí um estilo diferente que a gente vai se adaptando a ele com o tempo. E é por isso que também eu pensei assim no início, o 6º ano precisa de mais atenção, mas aí eu percebi, quando eu fui pegar o livro e fui me aprofundando nele, eu percebi que vocês também, na verdade, quando eu fui me aprofundando nos vídeos para explicar, eu percebi que também vocês precisam de vídeos mais explicativos também, tá? Então, vocês também vão ter todo o suporte aí que eu estou fazendo com o 6º, tá? Então, vamos lá. A verdade e a mentira no jornalismo científico em tempos de fake news. Esse tema aqui é muito bacana, eu adoro. É muito interessante esse tema. Só que aqui, por que eu vou trabalhar isso em língua portuguesa, né? Por que eu vou trabalhar isso em língua portuguesa? Porque aqui, pessoal, nós vamos fazer a análise do discurso, né? A língua portuguesa vai trabalhar o quê? Com interpretação. Interpretação. Então, é isso que a gente vai buscar entender aqui em língua portuguesa, tá? Nós vamos aprender a interpretar, certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar. Mas, para nós entendermos e interpretar direito, temos que conhecer o tema, né? Temos que conhecer esse tema a fundo para entender, certo? Então, aqui, ó, na primeira página,
eu vou ter aqui um cartoon, né? Tempos modernos. Eu vou enviar para vocês, quando eu enviar esse vídeo, eu vou enviar para vocês um link do YouTube também, com um filme do Charlie Chaplin, que tem até aqui, ó, explicando aqui sobre esse filme. Olha lá, vale a pena assistir. Nessa história aí de aula online, tem essa coisa interessante, que agora eu posso mandar o link para vocês assistirem até pelo celular. Se tiverem aí uma internet bacana para assistir, né? E é um filme, assim, bem antigo, olha lá, ele é de 1900. Esse filme, ele é de 1936. Não sei por que a minha... 1936, tá? O nome lá, Tempos Modernos. É desse carinha aqui, ó, Charlie Chaplin, tá? Ele interpretava o personagem Carlitos. E esse filme, ele, na verdade, olha lá, aqui tem tá falando um pouquinho sobre o filme, a câmera tá um pouco embaçada. Mas aí você tem um livro, né, gente? Pra vocês assistirem. Eu peguei aqui alguma análise desse filme. Esse filme, ele vai mostrar a vida dos operários, né, na Revolução Industrial, em que houve uma passagem, por exemplo, não tinha, por exemplo, fábricas, a produção em massa, né, a produção industrial em massa de produtos, montagem, essas coisas. Então, com a Revolução Industrial, passou-se a ter fábricas, e aí tinha os trabalhadores dessas fábricas, né, com isso o nome Revolução Industrial. E nesse filme, o personagem Carlitos, ele trabalha numa fábrica, e a função dele era, parece que, apertar parafusos. A função dele nesse filme é apertar parafusos. E esse filme, pessoal, ele faz uma crítica à sociedade, ele faz uma crítica ao capitalismo e é uma crítica socioeconômica da realidade social da época, no caso, dessa época aqui, que seria 1936, tá? Com o nome lá, Tempos Modernos. O que esses Tempos Modernos trouxe, no caso, não estou dizendo que o filme critica que a Revolução Industrial foi ruim. O filme faz uma crítica que a Revolução veio, mas que ela não trouxe, ela não veio com... ela não veio com e trouxe coisas positivas para todos. Por exemplo, no filme, ele coloca lá o Carlitos como um trabalhador, né, de uma empresa, de uma fábrica, onde visava o lucro do patrão. Por exemplo, o patrão queria ter o lucro dele, e o Carlitos era só o funcionário que ali, que no filme coloca muito isso também, gente. É aquele funcionário que não pensa, ele não raciocina, ele só apertava parafusos, ou seja, ele era só a mão de obra. Então é um filme bem bacana, eu quero que vocês assistam, nem que seja pelo YouTube, bem pelo celular, tá? Até para vocês entenderem a charge, tá? Tempos Modernos. E aí eu vou explicar para vocês agora como que faz aqui. Aqui tem as anotações aqui falando sobre o filme, sobre o Carlitos, sobre o Charlie Chaplin, né? O personagem que ele fez e foi muito conhecido. Ele é muito engraçado, gente. O filme é muito engraçado. Ele faz uma crítica? Faz, mas é muito engraçado também. Entendeu? Então o filme, mesmo sendo antigo, e é um filme de mímicas, então não tem muitas falas. É um filme mais de mímicas. É um estilo de filme antigo que se tinha, e que esse cara aqui, o Charlie Chaplin, ele ficou muito conhecido e fez muito sucesso nesse estilo de filme, né? Ele fez vários filmes nesse estilo de mímica, o Charlie Chaplin, e todos viraram obras assim do cinema mundial, né? Obras maravilhosas. Ele ficou muito conhecido. E aí, esse cara aqui que tá aqui, ó, já que estamos falando de fake news e pós-verdades, vamos colocar aqui, não podemos deixar de ver aqui o nome do cara que fez essa... Não dá para mostrar aqui, mas tá bem aqui, ó, é Rodrigo Brum,
que é o artista da charge, tá? O artista do cartoon, tá bom? O Rodrigo Brum que fez aí, ele usou aí a figura, pode ver o que vocês perceberem aqui, ó, no cartaz do filme antigo. Se vocês olharem direitinho, aqui, vai ver que, olha, o personagem aqui da charge e do cartoon são parecidos, não são? Só que aqui da charge, olha lá, ele não tá apertando parafusos, como eu falei, que era a função do Carlitos no filme. Ele não tá fazendo isso, olha lá, tá passando aqui, ó, na fábrica, tablets, tá vendo? Tablets, e ele tá carimbando lá com fake news, olha lá, ó, fake, como se estivesse produzindo notícias falsas. Aí, lá no filme, vocês vão assistir, e assim, passava muito rápido os produtos que ele apertava os parafusos. Então, assim, ele tinha que trabalhar muito rápido. E é isso mesmo que acontece com a fake news na internet, né? Com as notícias falsas, elas são produzidas e se espalham com muita rapidez na internet. Então, ele faz aqui, nessa charge, eu tenho aqui um diálogo com o filme, do filme com todo esse contexto, né, da mentira e da verdade nos tempos modernos hoje, né, sobre a fake news e a internet, que traz pra gente tanta informação, mas que ao mesmo tempo traz também tanta mentira e desinformação, certo? Então vamos lá. Não sei se vocês entenderam certinho. Aí vamos ler certinho aqui e vamos compreender. Aí aqui, pessoal, tem algumas questões que eram para vocês responderem. Aí a pergunta seria, olha lá, qual o cenário em que a personagem da charge aparece? Aqui, o cenário que ela aparece, a gente já falou. Ela parece que ela tá trabalhando como se fosse numa fábrica, né? E passa aqui tablets e ela fica ali só carimbando fake, mentiras, como se ela tivesse aqui produzindo mentiras, certo? Número 2, observe os elementos não verbais usados para expressar a ação da personagem na charge. A expressão facial e os traços que sinalizam a intensidade com que está movimentando os braços. O que essa informação leva a inferir sobre a personagem se sente em relação ao que está fazendo? Deixa eu ler novamente a pergunta que ficou estranho. Tá, sobre a charge. A expressão facial e os traços que sinalizam a intensidade com que está movimentando os braços. O que essas informações levam a inferir sobre como a personagem se sente em relação ao que está fazendo? Olha lá, sobre como ela está movimentando os braços. Parece, lá no filme do Carlitos, ele trabalha numa fábrica apertando parafusos. Então, passa as peças tudo muito rápido para ele ficar apertando os parafusos. E tem um momento do filme que ele tem que fazer esses movimentos tão rápido que ele se perde, que ele não para de fazer, que ele entra no movimento contínuo de apertar parafuso, ele não para de fazer esses movimentos, né? E ele se perde completamente. E aqui, na charge, coloca, por exemplo, percebe-se que ele também faz esses movimentos rápidos, pode ver que um braço levantado, o outro braço que mais próximo do tablet, né? E aqui, ó, a cara dele de que ele está agoniado com aquela situação, né? Que ele está exausto, né? Com medo de não conseguir fazer, porque parece ser tudo muito rápido, né? Que está acontecendo. Olha lá, ele está suando, olha lá os pinguinhos de suor caindo, olha, ele suando, está cansado, né? Aquilo tá muito cansativo para ele, tá? Então, olha lá, aqui está perguntando sobre o que essas informações levam a inferir sobre o personagem em relação ao que ele está fazendo. A movimentação dos braços, então, os traços faciais dele. Então, vocês podem colocar tudo isso. A sobrancelha erguida, arqueada, o suor caindo. Olha lá, o formato da boca dele ali, com medo, né? Com medo de não conseguir terminar tudo. E os braços, olha lá, um levantado, o outro abaixado. Como se ele estivesse fazendo um movimento assim de gangorra, né? Com o braço.
levantando um e abaixando o outro para fazer o trabalho, certo? 3. Leia o box Vale a Pena Assistir e reflita sobre as questões a seguir. Quais semelhanças e diferenças podemos estabelecer entre a charge Tempos Modernos e o filme de Chaplin? Acho que a gente já falou, acho que eu já acabei já respondendo essa questão aí. Quais as semelhanças, a gente já falou, né? Que aqui, no caso, Tempos Modernos, no filme, fala sobre a Revolução Industrial, né? De como o homem é tratado como uma máquina, só para trabalhar, né? A mão de obra, o homem é colocado só como uma máquina, uma mão de obra só para trabalhar, onde não existe pensamento, onde ele não usa o raciocínio dele e somente a força, né? O corpo dele. O corpo dele é comparado a uma máquina, né? Só usada para o trabalho, para o esforço físico, tá? Então, é uma crítica a isso nesse momento. E aí, a rapidez também com que, no filme, com que, no caso, as fábricas queriam que os trabalhadores trabalhassem, né? Eles queriam queriam que os trabalhadores atingissem ou chegassem, assim, aos níveis das máquinas. A mesma velocidade, por exemplo, que a máquina estivesse trabalhando, estivesse passando ali aquele material para ele, no caso, as peças para ele apertar os parafusos, a máquina passava rapidinho, né? Passava ali a esteira com as peças e ele tinha que ficar apertando. E ele, como ser humano que é e não máquina, né? Ele não conseguia apertar todos, né? Ele ficava ali se matando para apertar e não conseguia. Então, a rapidez, a revolução industrial e forçando o homem, né? O homem, que nós somos feitos de carne, máquinas humanas, a trabalhares como máquinas máquina mesmo, né? Uma máquina como se fosse uma máquina que foi feita para uma fábrica e não uma máquina humana. Não sei se vocês me entenderam, certo? Então, qual a semelhança aí no filme de Charlie Chaplin? Quais as semelhanças dos tempos modernos de hoje com as fake news? É porque as fake news, pessoal, são produzidas com essa mesma rapidez, né? Hoje em dia, ela da mesma forma que a Revolução Industrial fez com que o homem queria que o homem trabalhasse como máquinas, as inverdades são produzidas e espalhadas com muita rapidez nesse mundo pós-verdade, que se chama o mundo das fake news, né? Aí por isso que ele faz aí, ó, essa semelhança, né? Olha aí as fake news sendo produzidas, né? Na rapidez, as fake news sendo produzidas e espalhadas, certo? Espalhadas pelo quem? E também tem essa questão também, né? De estão sendo produzidas, né? Fake news estão sendo produzidas aqui no celular, no tablet. E por quem aqui, ó? Pela rapidez de quem elas estão sendo espalhadas? Na internet, elas são propagadas, colocadas na internet e acabam sendo divulgadas pelas próprias pessoas que que não tem, na maioria das vezes, não tem o raciocínio como o ser humano lá, ó, do mundo lá, ó, dos tempos modernos. O trabalhador, ele não raciocinava, ele só trabalhava, né? E aqui no mundo hoje, ó, as pessoas, elas não raciocinam antes de divulgar qualquer informação na internet. Vocês já perceberam isso? Quando uma pessoa ela vê uma informação na internet, ela não procura saber se aquela informação é verdadeira, se aquele site que ela buscou aquela informação é um site de confiança, né? Ela não procura saber, ela sai divulgando como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né? Então é essa pessoa aqui representa a pessoa que não tem raciocínio, que não raciocina, né? É a pessoa que não pensa, ela só age pelo impulso. Então, ela é como se fosse um instrumento,
né? Um instrumento só utilizado para espalhar essa fake news na internet. Então, quando uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de interpretação, de saber se a notícia é falsa ou não, pega lá, entra no Facebook, vê uma notícia falsa, e ela não sabe se aquela notícia é falsa ou não, e ela sai espalhando, compartilhando, vamos supor que essa pessoa viu a notícia, e essa pessoa tem lá 3 mil amigos no Facebook. Aí ela espalha aquela notícia para 3 mil pessoas, né? Ela está divulgando para mais 3 mil pessoas. Então, ela vai espalhando. Então, ela vira um instrumento de espalhar aquilo, de espalhar a notícia falsa. Então, um instrumento de fake news. Ela está trabalhando. Ela não tem raciocínio nenhum. Ela só trabalha para espalhar, certo? Então, tem tudo isso. Que tem essas diferenças que estabelecem aqui. Diferenças e semelhanças que estão estabelecidas entre o filme e a charge aqui sobre 2 assuntos que são diferentes, né? O filme trata de um assunto que é a Revolução Industrial e o tema fake news é de um outro assunto. Mas aí o cara aqui, que é bem inteligente, que desenha, foi lá, juntou os 2 temas e fez aqui, ó, uma crítica excelente das fake news, né? Que trouxe lá o trabalhador que não pensa, que só trabalha e espalha, né? Que só lá apertava parafuso. Ele só era trabalhador braçal, ele não raciocinava, né? Só usava a força dele, certo? Então, olha lá. B, qual é a crítica apresentada pela charge? A gente acabou de falar aqui agora. Vocês pegam tudo que eu falei aqui até agora e escrevam, tá? A professora tá com a boca seca já, hein, gente? Já foi 21 minutos só disso. Pessoal, olha só. Só para explicar algumas coisinhas aqui sobre esse livro, que eu preciso explicar para vocês, que vocês estão acostumados já, vocês são do 9º ano, estavam acostumados com aquele outro livro. Esse livro apresenta uma dinâmica diferente, tá? Eu acho que todo o capítulo dele vai apresentar isso. Ele apresenta aqui o que você poderá aprender. Essas questões aqui, se você quiser responder, você pode responder com as suas palavras. São pessoais, tá? Mas não tem necessidade de tanto de responder, não, tá? São mais questões pessoais. O que são fake news, notícia falsa? Quais as consequências que as fake news acarretam? E isso aqui, todas essas questões, você vai aprender neste capítulo, logo à frente, né? Com todos os textos que vai ser passado, certo? Então, essas questões aqui você pode responder com as suas palavras, mas são questões que você vai, talvez, lá na frente você mude de ideia, tá bom? Então, vamos lá para as próximas atividades. Aqui eu tenho uma questãozinha aqui, ó, fake news, atividade 1, fake news e a pós-verdade, tá? Aqui é sempre olhar, olha lá, mais uma dinâmica do livro também bacana, que ele sempre, antes de postar o textinho da atividade, ele faz uma antecipando a leitura com a turma, ou seja, ele faz algumas perguntas para você, para antecipar a leitura, para quando chegar lá na frente, você já chegar com as dúvidas no texto, para procurar as respostas, tá? Mas você pode responder com as suas palavras, olha lá. Você vai ler um texto produzido por um curso online sobre fake news, retirado do site Vaza Falciani. Dê uma olhada geral, observando o título e os subtítulos, as imagens, as legendas e os boxes. Em seguida, compartilhe com seus colegas. Pelo título, o que você acredita que a jornalista vai abordar no texto? Olhe o título do site. Vaza Falciani. Então, pelo título, o que você acha? Vai tratar de alguma coisa que seja falsa, né? Falsidade, né? Notícia falsa, pessoas falsas, né? Inverdades, na verdade, né? Tudo que é fake, certo? Então, lá, B. Você já ouviu falar em pós-verdade? Ou leu algo sobre o assunto? Essa palavra é bem bacana, pós-verdade. Acho que vai ter um texto aqui, uma parte que vai falar sobre essa palavra pós-verdade que surgiu, que também é um termo recente,
né? Que surgiu, pós-verdade. Aí você responda aí se você já viu. Eu já ouvi falar do tema, eu gosto muito desse tema, eu adoro. Eu acho que é muito interessante, inclusive para vocês. Eu achei muito bom esse primeiro capítulo, gente. Eu queria tanto trabalhar isso com vocês em sala de aula, muito demais. Mas infelizmente não deu, né? Mas tudo bem. Pós-verdade, por quê? Porque nós estamos vivendo na era, né? Na era das inverdades, das fake news, em que a todo momento nós temos que estar provando que notícias falsas estão sendo espalhadas, né? E principalmente que pessoas que não por culpa delas, mas que não têm o conhecimento, às vezes que não têm um conhecimento ainda para se blindar dessas fake news, elas não conseguem, acabam acreditando nessas notícias, né? E é muito triste ver isso, tá? Então, é a era que a gente está vivendo das notícias falsas, certo? Você acredita que o texto poderá ajudar a responder algumas questões que abrem o capítulo? Por quê? Sim, vai ajudar bastante, tá? Porque a gente vai ler sobre o assunto. Talvez vocês vejam alguma coisa na internet, mas eu acho que talvez vocês não entrem muito a fundo a leitura, ou talvez não encontre textos interessantes que ajudem de verdade vocês a esclarecerem as dúvidas, ou trazer dúvidas para vocês, ou trazer assim a vontade de buscar, né? Buscar mais sobre o assunto, que é um assunto bem interessante, pelo menos eu acho, tá? Faça a leitura do texto e anote em seu caderno o que achar importante compartilhar com o restante da classe. Seja porque é uma informação nova, seja porque você tem uma opinião sobre o assunto ou fato abordado. Pessoal, prestem bem atenção nesse capítulo e nessa explicação, principalmente porque ao final desse capítulo eu vou pedir um texto para vocês. Então, eu vou querer que vocês abordem esse assunto mais a fundo. Então, estudem, prestem atenção, por isso que eu quero que vocês assistam muito essas explicações, tá? Então, aqui a gente vai ler alguns textos sobre fake news aqui. E esses textos foram retirados desse projeto aqui, né, Vaza Falciani, que é um projeto que oferece gratuitamente um curso online sobre como se proteger de fake news. O projeto é uma iniciativa de jornalistas e professores universitários Ivan Paganotti, Leonardo Sakamoto e Rodrigo Hattier, eu acho, tá? Então, eles têm aí esse projeto, Vaza Falciani, que é bem interessante, porque para estar num livro didático da Moderna, deve ser o projeto, né, gente? Então vamos lá. O primeiro texto aqui, eu não vou ler todo com vocês, senão a gente vai ter um vídeo aqui de 2 horas, né? Deus me livre. Não vou ler. Então, isso aqui era para vocês ter feito uma leitura prévia antes de assistir o vídeo, tá? Que eu espero que vocês tenham feito, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, aqui fala sobre a genealogia da desinformação, né? Fala aqui sobre... algumas aqui falam sobre que a histeria, né? A histeria com as fake news aparece recentemente, mas é bem antiga a história de mentiras publicadas como se fossem verdades, né? Aqui fala de um imperador aqui, né? Que ele fala aqui da invasão marciana, fala de algumas coisas aqui da história, tá, gente? Esses 2 primeiros textos aqui falam muito sobre os 3 primeiros textos. Esse aqui, o texto Genealogia da Desinformação, A Roupa Nova da Imperatriz e Notícias de Taverna. São textos históricos que falam sobre épocas em que a fake news existia. Porque notícia falsa, gente, sempre existiu, né? Porque a notícia falsa vem da fofoca, não tem? A gente fala muito da fofoca, não tem a fofoca? A fofoca é aquele negócio assim, que você conta uma coisa pra uma pessoa... ou você fala alguma coisa e às vezes aquela notícia chega completamente diferente para outra pessoa. E não tem também aquela outra questão que eu vejo muito na internet. Eu vejo assim,
fulano sabe mais da minha vida do que eu, né? De tanta fofoca que falam de mim, que eu nem sabia que eu tinha isso, ou que acontecia isso comigo, né? Então, notícia falsa é fofoca, né? A famosa fofoca. E a fofoca sempre existiu, né? Desde lá dos primórdios existiu, acho que desde a época de Jesus, né? Eu acho que Jesus, né, morreu por causa de uma fofoca, eu acho, né? Coitado de Jesus. Foi lá julgado por conta do povo que falava mal dele, pobrezinho. Aí, então, você acaba percebendo que, então, professora, por que então estão falando só agora, desse negócio de pós-verdade, de fake news? Por que agora só virou isso agora, de fake news? Por que estão falando agora? Porque agora, pessoal, nós não temos mais, as fofocas, as redes de comunicação começou com o quê? Primeiro com a imprensa, né? Vieram os jornais impressos, né? Aí já começou alguma coisa, tinha sempre uma fofoquinha, né? Alguma coisa. Não sei se vocês assistiram, que eu acho que não é pra vocês assistirem, mas eu tenho certeza que vocês assistiram, naquela série da Netflix, os Bridgerton, acho que é Bridgerton que se pronuncia. Vocês assistiram, e lá tem uma personagem que ela escreve um artigo, acho que semanal, ela sempre escreve alguma coisa, acho que é artigo que fala, eu acho que é um artigo, e é bem interessante que é impresso, e ela entrega para a comunidade toda, no caso, para a sociedade toda, e fala ali fofocas da sociedade. Então, tá vendo? Antigamente era impresso. É um exemplo que eu tô dando para vocês. Quem não assistiu também não assista, tá? Procura na internet, mas não assista, porque não é da faixa etária de vocês. Eu tô falando que antigamente, assim, era impresso. Tinha os jornais, né? Tinha os jornais. Aí depois veio, acho que o rádio, né? Que as pessoas escutavam. Aí tinha os programas de rádio. Começou-se aí fazer programas. Aí você começou a ter mais conhecimento sobre as notícias que acontecia no mundo, né? Que acontecia no local também. E que antigamente a fofoca era o quê? Era só uma roda de conversa, né? A gente não sabia o que acontecia, por exemplo, eu não sabia o que acontecia em outra cidade, demorava para acontecer, era só por carta. As pessoas não tinham esse contato tão rápido um com o outro, né? Como temos hoje. Então, foi por etapas, assim, primeiro os jornais, o impresso, acho que depois o rádio, se não me engano, depois veio a TV. A TV acho que acho que é dos anos 80, não sei, a TV. Então é uma coisa assim que é recente ainda a TV, né? Aí depois da TV veio a internet, o computador. E hoje nós estamos aqui com o celular na mão, tendo as informações que a gente quer, na hora que a gente quer, nos comunicando com pessoas que estão em outros países, inclusive. Então, é tudo muito rápido. Aí, por isso que isso se tornou um grande problema, né? A fofoca se tornou um grande problema, a ponto de ter termos de definição após verdade, fake news, né? Então, e virar tema de livro didático de aluno, né? Vamos trabalhar com isso daí, porque tá complicado, né? Inclusive, como vai mostrar aqui mais à frente em alguns textos, causar coisas assim que prejudiciais, de acontecer até morte, né? Como a gente já viu muita coisa acontecer de ruim, suicídio, né? Muita coisa ruim por conta de mentiras, né? Na internet e notícias falsas, tá? Aqui nesse texto nós temos aqui a história aqui de um imperador romano que após a sua morte ele escreveu lá umas anedotas que ninguém sabe se era mentira ou verdade, que ele difamou um monte de gente lá que antes, em vida, ele falava que eram pessoas boas, e depois da morte ele deixou esse negócio escrito aí falando mal de todo mundo. Eu adorei ele, achei ele o máximo. Acho que eu vou fazer isso quando eu morrer também. Um lugar que eu não posso falar, depois que morre, ninguém pode processar mais, né? Então, 3... Notícia da taverna. Isso aqui era o quê? Era os jornais, tá vendo? Quando eu falei aqui agora o impresso. Quando começaram os jornais, olha lá, se organizavam como forças políticas no século aqui, ó, 18, tá?
Muitos escritores corriam pelos bares e cafeterias, onde eles se encontravam para saber, né, das histórias e compilar fofocas. Olha lá, escrevendo relatos curtos para difamar os poderosos, cidadãos comuns. Era uma coisa também que onde acontecia as revoluções políticas também, tá, pessoal? Da mesma forma que acontece hoje, gente. As brigas pelo WhatsApp é a mesma coisa, gente. É a mesma confusão. O ser humano vai ser o ser humano em qualquer época. Só que hoje nós temos instrumentos diferentes, né? Para fazer a nossa fofoquinha diária, né? Que só que tá gerando danos, assim. Só que antigamente também gerava danos também horríveis. Guerras, né? Mas hoje tá gerando aí uns probleminhas também bem tristes, né? Aí, então, eles faziam as fofoquinhas deles lá e colocavam nesses jornais e espalhavam aí para destruir as carreiras, ó, destruir, manipular a opinião pública, né? Fazer lá o rebuliço todo, né? Na vida das pessoas, tá? Isso, ó, na Inglaterra, tá? Olha lá a data, 1894, tá? Olha lá, e o preço do sensacionalismo. Esse texto aqui, tá? Aqui conta uma história, já mais recente, falando da imprensa. Aqui fala muito da imprensa marrom, gente. Aqui esse texto, ele fala aqui da imprensa marrom, que nós temos muito hoje, gente. A imprensa marrom, o que seria a imprensa marrom? Seria aquela imprensa que não tem compromisso com a verdade. Porque o jornalista, ele tem que ter o compromisso com a verdade. O verdadeiro jornalismo, não aquele jornalismo com interesses de manipular a opinião pública e para isso ganhar dinheiro, lucrar. O verdadeiro jornalista é aquele que tem a intenção. O jornalista tem o quê? Ele tem que informar. Seja essa verdade vai afundar o patrocinador dele ou não, ele tem a obrigação de falar a verdade, certo? É obrigação do jornalista fazer isso. Então, mas aí apareceram, ó, esses termos aqui, como surge a chamada imprensa marrons, aí, ó, jornais populares, muito baratos e com uma linguagem e temática mais simples, próxima do interesse da maioria da população. Pessoal, olha aqui, é bem interessante isso também, que é para nós que... o que a gente está falando de língua portuguesa? Porque, ó, essa imprensa marrom aqui é interessante quando a gente vai falar de interpretação de texto. Jornais populares, muito baratos e com uma linguagem e temática mais simples. Ou seja, essa linguagem e temática mais simples, quem escreve esses textos, pessoal, esses textos da notícia, da chamada imprensa marrom, esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, tá? Isso aí, quem conhece, a pessoa que tem conhecimento, sabe interpretar, que é o que eu estou tentando fazer com que vocês pensem, reflitam sobre o que é a interpretação de texto, o quão é importante na vida do ser humano saber interpretar qualquer notícia que aparece na minha frente, e para isso eu tenho que saber língua portuguesa, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Isso é muito importante. A pessoa que faz isso, que escreve uma notícia falsa, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, tá? E ela sabe muito bem para quem ela está escrevendo. Olha lá, com uma temática mais simples, próxima ao interesse da maioria da população. Ou seja, a maioria da população. Gente, a maioria da população seria aquelas pessoas que têm um conhecimento inferior, escolaridade baixa, né? Que tem, às vezes, a escolaridade baixa, uma dificuldade de interpretar textos mais difíceis. Por exemplo, quando eu vou mandar para vocês uma revista que eu encontrei sobre o tema de fake news e pós-verdades aqui na internet. É uma revista muito interessante, é uma revista eletrônica com artigos muito bons. E só que, por exemplo, eu vou mandar para vocês, não com o intuito de cobrar alguma coisa de vocês, porque vocês são 9º ano e aquilo ali não seria um conteúdo para vocês. Eu quero com a intenção de que vocês pesquisem, leiam
e tirem algum aprendizado daqueles textos. Mas, por exemplo, se uma imprensa, um jornalista escreve um texto com a linguagem difícil, né? Para uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai entender. E dessa forma ele não vai conseguir persuadir essa pessoa. Se ele quiser convencer essa pessoa de algum jeito, ele não vai conseguir. Então ele vai escrever de forma? Ele vai escrever com uma linguagem simples, uma linguagem informal, usando termos às vezes pejorativos, né? Gírias, muitas vezes. Para quê? Para convencer as pessoas sobre as mentiras que ele quer que seja verdade, quer que se torne verdade. Quando eu quero que uma mentira se torne verdade, eu vou o quê? Eu vou sempre estar afirmando, falando que ela é verdade. Quanto mais eu falo que ela é verdade, eu tenho a possibilidade, a chance de aparecer pessoas que acreditem em mim. E o quê? Acreditem e propaguem essa notícia, certo? Então, esse é o papel da notícia da imprensa marrom, e que é muito horrível, né? E por isso que nós temos aí o dever aqui de fazer com que vocês pesquisem e entendam a diferença de ler um bom texto, saber interpretar, porque, professora, então, como que eu sei qual que é, por exemplo, que eu vou saber qual revista, qual jornal eu vou ler? Qual que eu vou saber, então, qual que é o verdadeiro, que está fazendo a notícia certa, e qual que é o errado? É isso que eu estou tentando que você entenda. Eu quero te ensinar a interpretar, buscar notícias. Pessoal, quando eu vou ler alguma coisa, eu tenho que ler aquilo, buscar a minha informação, eu tenho que buscar informações sobre. Quando eu falo para vocês aqui sobre fake news e pós-verdade, a professora tá falando isso aqui do quê, hein? Será que ela tá falando verdade? Será que isso aqui existe mesmo? Hein? Mas tá no livro, né? Será que ela tá falando mentira? A professora é doida, não sei. Será que ela não tá falando mentira pra gente, não? Aí o que eu vou fazer, pessoal, quando acontece isso? Eu vou pesquisar, né? Eu vou pesquisar num dicionário, eu vou pesquisar o significado de imprensa marrom, eu vou pesquisar o significado de pós-verdade, se esse termo realmente existe, né? Eu vou pesquisar o significado de fake news, onde surgiu isso, né? Mas, só de estar num livro didático, tá, gente? O tema desse aqui, eu tô falando só o exemplo, tá? Só de estar num livro didático já significa que pessoas capacitadas que estão por trás de um tema desse tão importante, tá bom? Mas é por isso, toda notícia que vocês escutarem, vocês têm que pesquisar sobre, e ninguém fala a verdade absoluta. Eu só acredito depois que eu pesquiso e vejo que é verdade mesmo, certo? Faço a minha interpretação. Não saio acreditando em qualquer comedor de arroz com feijão, como diz a minha mãe, não, gente. Não é assim não, tá bom? Certo? Então aqui, ó, o preço do sensacionalismo. Então, toda vez... E sensacionalismo, gente, geralmente essas notícias, assim, ó, o sensacionalismo, olha aqui a definição bem aqui, ó, pra vocês. Esse livro é bem bacana, que ele atrás tudinho definindo as palavras, olha lá. Taverna aqui do lado, né, que é um bar. Olha lá, divulgação de notícias exageradas com a finalidade de chocar opinião pública, sem preocupação com a verdade dos fatos. Por exemplo, aconteceu alguma coisa em algum lugar que nem é tão... não assim... Por exemplo, eu não tô lembrando de nenhuma notícia agora para falar para vocês um exemplo de sensacionalismo. De notícia sensacionalista, na verdade. Mas, assim, é quando a notícia... o jornalista, ele tenta impressionar tanto o leitor que ele fala, não, eu vou abrir essa informação aqui, ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Às vezes com uma imagem. Vocês já viram acontece muito ali em Vilhena. Eu já vi algumas discussões nas redes sobre de alguns jornalistas, alguns jornais ali em Vilhena colocarem, por exemplo, quando tem algum acidente ou alguma morte, a pessoa às vezes é baleada, alguma morte assim, né?
eles vão lá e fotografam a pessoa. Aí, depois de algumas discussões que teve um tempo aí, que não podia colocar, até então eles colocavam lá a pessoa lá morta, às vezes lá cheia de bala na cara, ou toda arrebentada lá que o carro passou por cima, e colocavam lá a foto da pessoa e não se importavam, às vezes, da família, nem da pessoa, às vezes tá lá. E aquela notícia se espalhava pela internet, né? A notícia se espalhava com a foto. Tem uma amiga minha que aconteceu isso com, com um tio dela, que ele morreu, ele foi atropelado. E ela disse que causou um mal muito grande à família. Todo mundo ficou muito chateado, porque os jornais fizeram isso, foram lá no dia do acidente, fotografaram o tio lá, todo arrebentado lá no asfalto, e fotografaram e colocaram nos jornais, e diz que trouxe um constrangimento muito grande e tristeza para a família, porque toda vez que eles abriam lá, entravam na internet, estava lá fotos, né, tava lá, né, imagina isso. Isso é sensacionalismo, né, divulgar notícias exageradas com a finalidade de chocar. Ou seja, quando eles colocou lá a foto da pessoa lá morta, né, qual que é a intenção? É que aquelas pessoas abrissem o link da notícia, para quê? Para ter divulgação no jornal deles, para eles ganhar dinheiro, né? Essa é a intenção. Então, isso é sensacionalismo, tá? E isso é imprensa marrom, tá bom? Certo? Eu nem sei se vai dar tá dando quase 50 minutos já de vídeo. Vai ficar muito longo, eu acho que esse vídeo pra gente. Eu acho que eu vou terminar aqui depois só rapidinho com vocês. Tá ficando bem longo aqui essas atividades. Então aqui, vamos continuar aqui pelo menos com os textos aqui, para eu pelo menos abordar. Depois qualquer coisa eu encerro os textos e depois faço um outro vídeo só com as questões, tá? Vamos falar sobre os textos, que é importante, gente, fazer a explicação desses textos para vocês também, tá? Eu falo demais, meus alunos que já me conhecem sabem que eu falo muito. Nem minha boca tá seca aqui, mas eu tô falando. A Vida dos Mortos, uma reportagem ficcionista. Aqui conta uma história, cara, o jornalismo do Brasil é muito ruim, né? Aqui conta umas coisas assim que aconteciam nos anos 90, olha, 1944, em maio de 44, olha aqui, que aconteceu algumas coisas dos jornalistas aqui, mas também aconteciam, tá? Em outros, aconteceu aqui que eles fizeram uma reportagem, alguma coisa assim, né, que fingiram a própria morte. Aí o pessoal mandou flores, acharam que todo mundo, que o cara tinha morrido, na verdade o cara tava fingindo, disse que deram risada e tal, né, e ganharam dinheiro com isso. E é bem estranho, para mostrar como que os jornalistas muitas vezes são mal intencionados, né? Os próprios jornalistas são mal intencionados, olha lá. A Vida dos Mortos, uma reportagem ficcionista. Na intenção deles seria ficcionista, mas eles, assim, quando eu faço uma reportagem ficcionista, eu tenho que deixar claro que é ficção, né? E não fazer as pessoas, né, de acreditarem numa mentira, né? Aqui tem aqui sobre, olha lá, ó, a vida, que eles acreditaram que um cara que tinha morrido, né? Acho que é o David Nasser, tinha morrido. Nem vou falar muito sobre ele, mas acho que vocês já leram. E esse aqui que é um texto que chocou bastante, que eu achei muito triste. Esse aqui que é a injustiça com as próprias mãos, que aconteceu aqui, que essa menina aqui, a Fabiane, que aconteceu parece que ela foi acusada, uma mulher acusada de sequestrar crianças, né, para rituais de magia negra, em 2014 isso, tá, gente? Olha, 3 de maio de 2014. Isso aconteceu no Guarujá. Olha lá, página membros do Guarujá Alerta no Facebook. Olha lá, um retrato falado circula entre os membros da página. Olha lá, Guarujá Alerta, coisa do Facebook, tá? Aí, eu quero ver aqui onde que aconteceu isso, que eu li aqui, mas não tô me lembrando. Aconteceu, ó, a polícia do Rio de Janeiro, então o caso do Rio de Janeiro, tá? Então, aconteceu o seguinte, eles fizeram um autorretrato
E aí, eles acreditavam que era essa Fabiane, mas não era ela era inocente, né? Ela não era ela. Só que o autorretrato que fizeram ficou parecido com a Fabiane. Coincidentemente, ficou parecido com ela. E aí que aconteceu o quê? Que as pessoas resolveram fazer justiça com as próprias mãos, que acabou se transformando em injustiça, né? Com as próprias mãos, porque aí acabaram lixando, mataram ela, né? Olha lá, com o lixamento foi filmado por um celular. Muitos agressores foram identificados e acabaram condenados. E até 40 anos de prisão por matar. Tá vendo? Mataram ela porque acreditaram numa mentira da internet, que a mentira dizia que era ela que tinha roubado as crianças para fazer magia negra. Para vocês verem, imagina se acontece isso com a gente nada a ver, fazem lá, inventam uma história, acontece alguma coisa, fazem lá um autorretrato, por coincidência, a pessoa talvez que fez isso parece com a gente, e aí aparece um grupo de pessoas acreditando que foi a gente que fez isso. Imagina, olha só, a gente acaba morrendo, como aconteceu com ela, de verdade. Isso aqui é de verdade, é um relato verdadeiro, tá, gente? Tá no livro aqui, e é verdade. E ela acabou morrendo, coitada, por culpa da ignorância de pessoas que não sabem fazer interpretação e identificar uma notícia que seja falsa, tá? Bem triste isso. Muito triste. E aqui o outro texto, que é bem também muito interessante, que eu queria encerrar, tá dando já quase 50 minutos, vai dar 1 hora de vídeo, mas aqui que é a caricatura do Donald Trump, ex-presidente agora dos Estados Unidos, mas quando o livro foi feito ele era presidente dos Estados Unidos, né? Informando-se, olha lá, na caricatura aparece aqui, eu vi muito isso aqui na internet também, aparece ele informando-se por meio de fake news. Esse aqui é interessante, pessoal, esse texto aqui, que aparece essa caricatura e fala assim mesmo, ó, no ano 2016 marcou-se, pessoal, só um pouquinho, Billy, meu cachorrinho aqui atrapalhando, gente. O ano de 2016 marcou-se a ascensão das chamadas fake news, que as eleições dos Estados Unidos, gente, que aconteceu a vitória dele, do Donald, ele teve muita fake news, né? Muita fake news mesmo, muita história. Depois foi comprovado que realmente era fake news, que até tinha o marqueteiro dele. Eu até tirei aqui eu vou até mandar para vocês também que tem aqui nessa, que inclusive é a revista que eu vou mandar para vocês falando sobre, tá? Que fala sobre o marqueteiro do Donald Trump, que eu esqueci o nome dele aqui, que é bem difícil, gente, que eu sou péssima em inglês, mas eu esqueci o nome dele aqui. Mas então, ele foi o responsável pela vitória do Donald, e ele inventou, e ele riu depois de muito tempo. Ele falou assim que as pessoas acreditam em tudo que vê pela internet, que elas nem olham a notícia, nem leem nada. Ele chegou a dizer isso depois, que as pessoas não olham e não leem. Realmente, elas fazem isso. E ele sacou isso e ele conseguiu eleger um presidente dos Estados Unidos com mentiras, né? Falando mentiras dos outros. E é bem assim, marcou muito a história por eleger um presidente nos Estados Unidos, né, gente? Um presidente da América, né? Um presidente americano. Foi muito assim... Foi muito entrou muito para a história, ficou muito na história, inclusive tá aqui, ó, num livro didático, né, para vocês estudarem, tá? Eu não sei se o nome dele tá aqui, eu li o nome dele, eu pesquisei na internet aqui, gente, mas eu acho que eu tirei da página, que a professora acho que tá meio doida, eu acho. Steve Bannon, a Era Pós-Verdade, o nome dele, o marqueteiro do Trump, que foi responsável pela campanha dele, né? Então, olha aqui, ali uma série de reportagens começou a desmascarar sites que estavam inventando essas mentiras para ganhar dinheiro enganando leitores e eleitores. Com isso, o dicionário Oxford elegeu como a palavra do ano em 2016 o termo pós-verdade, tá vendo?
de onde vem aqui o pós-verdade, que trata das circunstâncias nas quais fatos e objetivos são menos suficientes na formação da opinião pública, que nos apelos emocionais ou crenças pessoais, tá? Pessoal, é muito interessante isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui, gente, porque tá dando já 55 minutos, quase 1 hora, e eu acho que ficar difícil para carregar, tá? Mas eu vou mandar para vocês o artigo, a revista, para vocês pesquisarem, tá bom?